Olá, pessoal. Na videoaula de hoje nós vamos resolver alguns exemplos utilizando aquela equação da transferência de calor estudada na videoaula passada. O primeiro enunciado diz o seguinte: um corpo com 250 gramas, ao absorver 930 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius. Utilizando as informações sobre calores específicos apresentadas nos slides da aula passada, de que substância pode ser constituído esse corpo? Bom, vamos começar anotando os dados fornecidos pelo enunciado. O primeiro deles diz respeito à massa desse corpo, né? Que é uma massa igual a 250 gramas. 250 gramas. Ao absorver, então, 930 calorias, então ele está se referindo à quantidade de calor absorvida, né? Nós representamos pela letra Q. Então, Q igual a 930 calorias. O que acontece com esse corpo quando absorve essa quantidade de calor? A sua temperatura aumenta, né? Sofre uma variação igual a 40 graus Celsius. E agora, então, vamos determinar o calor específico desse corpo para saber de que substância ele é feito. Para isso, vamos utilizar a equação do Ki-macete, né? Quantidade de calor absorvido por um corpo é igual ao produto da massa pelo calor específico do material do qual esse corpo é feito, vezes ainda a variação de temperatura sofrida por ele. Bom, o valor de Q, né? Nós já temos 930 calorias, o valor da massa também, e a variação da temperatura também. Só nos resta calcular o C, né? Eu vou isolar o calor específico, né, mantendo, deixando sozinho do lado da igualdade, e vou manter vou transferir a massa, o produto da massa pela variação da temperatura, vou transferir para o outro lado da igualdade. Vai ficar então calor dividido por massa vezes variação da temperatura. Pronto, passei o produto m vezes ΔT para o outro lado da igualdade. Agora eu só vou substituir valores. O calor específico, então, dessa substância vai ser quantidade de calor, 930 calorias, dividido pelo produto da massa, que é 250 gramas, vezes variação de temperatura, 40 graus Celsius. Calor específico, então, será 930 calorias. Vamos só fazer essa multiplicação aqui no denominador primeiro. Então, se você multiplicar 250 por 40, você vai obter 10.000. 10.000 o quê? Gramas vezes graus Celsius. E agora, se você dividir 930 por 10.000, finalmente você obtém um calor específico igual a 0, melhorar esse zero aqui, 0,093, o que? Calorias por grama grau Celsius. Então, esse é o calor específico da substância que constitui o corpo, né? E esse valor encontrado corresponde ao calor específico do cobre, né? Então, esse corpo, ele é constituído por cobre. O exemplo número 2 tem a ver com o experimento de Joule
do equivalente mecânico da caloria. Eu vou mostrar para vocês uma animação onde nós temos dois maçores de 3 kg cada um, presos a fios, né? É, que estão apoiados em polias e enrolados nessa bobina central aqui, presa a um eixo que vai fazer girar essas paletas dentro de um reservatório com água e onde também nós podemos monitorar a variação da temperatura dessa quantidade de água. Então, simulando uma primeira vez aqui, né, vamos observar primeiro que a temperatura inicial dessa porção de água é de 14,50 graus Celsius. E quando eu liberar os maçores para caírem, né, eles vão fazer esse eixo girar e o atrito das paletas com a água vai produzir calor no interior do reservatório. E esse calor produzido lá dentro vai poder ser evidenciado pelo aumento da temperatura observada com a ajuda do termômetro. Então vamos apertar o botão verde aqui para que a gente consiga observar. Então, enquanto a gravidade da Terra puxa os maçores para baixo, a animação vai mostrando para a gente a variação da altura, ou seja, o quanto esses objetos estão caindo. E aí observem que uma queda correspondente a 1,5 m de altura faz com que a temperatura no reservatório suba, né, daquele valor inicial de 14,50 graus Celsius para 14,52 graus Celsius. Feita essa explicação sobre o experimento do Joule, vamos então ao nosso exemplo número 2 aqui, pedindo para determinar a temperatura da água no tanque após os dois objetos amarelos da figura ao lado sofrerem uma queda de 6 metros. Na animação que eu acabei de mostrar, os dois objetos sofriam uma queda de 1,5 m. E o resultado dessa queda era um aumento na temperatura da água no reservatório igual a 0,02 graus Celsius. Então vamos resolver para 6 metros e aprender como é que essa animação funciona, como que ela chega a esses valores. Em primeiro lugar, precisamos começar determinando a quantidade de energia que temos no nosso sistema, né? No caso aí, de objetos pendurados, né, a uma determinada distância do solo, o tipo de energia acumulada é o tipo da energia potencial gravitacional, né? Gravitacional, representada pela letra U, tá? Aqui nos nossos exercícios. Então, um objeto então que esteja a uma determinada altura de um ponto de referência, né, possui nele uma certa quantidade de energia potencial gravitacional, sabendo, né, que o nosso objeto pode cair a qualquer altura aqui, né? Então, passando do buraco aqui, ele pode atingir alturas de queda maiores. E essa energia potencial gravitacional é dada então pela equação, né, onde a gente multiplica a massa desses objetos em queda, né, desses objetos suspensos, ainda não estão em queda, antes que a gente libere ali, vezes a aceleração da gravidade da Terra, por último, vezes então essa altura de queda, né? A energia potencial gravitacional, na situação ilustrada, para um desses objetos, né? Vamos fazer só para esse primeiro aqui, né? Chamar de massor 1, né? A energia só dele, né, do massor 1, vamos calcular a energia potencial só dele, vai ser 3 kg vezes a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de queda, no caso aqui,
o exercício sugere uma altura de queda igual a 6 metros. Né? Então vamos substituir aqui. 6 metros. Se você multiplicar esses três valores, você vai descobrir que a energia potencial gravitacional acumulada só naquele massor vai ser igual a 176 joules. Mais precisamente, 176,4 joules. Né? Essa é a quantidade de energia acumulada em um deles. Mas nós temos dois massores, né? Temos um segundo massor aqui, onde nós temos a mesma quantidade, se ele tiver, né, a mesma altura H, temos nele também a mesma quantidade de energia potencial gravitacional. Ou seja, a energia potencial desse segundo massor também é 176,4 joules. Então, a energia potencial gravitacional total desse nosso sistema é a soma das energias potenciais armazenadas em cada massor daquele. Ou seja, né, se você somar a energia potencial dos dois, você vai encontrar uma energia potencial gravitacional total do nosso sisteminha aqui, com os dois massores, igual a 352,8 joules. Então, esse é o valor da energia potencial gravitacional acumulada. Quando nós liberamos os massores para caírem, né, ou seja, a energia potencial gravitacional acumulada em cada um deles começa a se converter em energia cinética de movimento, né? Se você considerar que toda essa energia, potencial gravitacional está sendo convertida em trabalho mecânico, representado pela letra W, né? Trabalho mecânico esse que é realizado pela gravidade da Terra, pela força da gravidade. Né? Então, quando um trabalho mecânico é realizado, a energia potencial gravitacional, que está relacionada à posição do objeto, ela se converte em energia cinética de movimento. E essa energia cinética de movimento, por sua vez, faz com que as paletas girem e produza calor lá dentro do reservatório. Então, no final das contas, o que nós estamos realmente interessados é em determinar o valor de quê? O valor do calor produzido dentro do reservatório de água. E esse valor de Q, se eu considerar, né, que não há nenhuma perda nesse nosso sistema, se eu considerar que toda a energia potencial gravitacional acumulada no início foi convertida em trabalho mecânico, e esse trabalho mecânico, por sua vez, todo ele é convertido em calor, podemos chegar à conclusão que o calor produzido dentro do reservatório tem que ter o valor de 352,8 joules. Né? Ou seja, estamos considerando aí que toda a energia mecânica, toda a energia potencial gravitacional, que é a energia mecânica, que existia no início do sistema, com os massores parados, foram convertidos em calor depois que eles começaram a acelerar em direção ao solo, né, no movimento de queda. Então é essa consideração que nós precisamos fazer, que todo o trabalho, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em trabalho mecânico e todo esse trabalho mecânico foi convertido em calor dentro do reservatório. Bom, sabendo quanto calor vai ser produzido lá dentro, agora fica mais fácil da gente determinar a variação da temperatura que aquela quantidade de água vai sofrer. E para fazer isso, nós vamos utilizar a equação da transferência de calor. A gente sabe então que o calor transferido para um determinado corpo ou substância depende da massa desse corpo ou substância, vezes o calor específico dela, vezes a variação da temperatura que esse corpo ou essa substância sofre. O valor
do calor transferido ou calor produzido lá dentro, nós já determinamos aqui pela energia potencial gravitacional. Então é 352,8 joules. A massa não está explícita aqui no simulador, mas depois quando eu for mostrar a animação em movimento novamente, vocês vão ver que a quantidade de água aqui dentro, né, a massa é de 1 kg. Tá? É esse o valor da massa de água que nós vamos utilizar dentro do reservatório. O calor específico foi fornecido pelo simulador. Nós até poderíamos alterar, mas eu preferi manter o valor dele. O valor do calor específico é esse aqui que eu estou destacando. 4.180 joules por quilograma Kelvin. Vamos falar um pouquinho desse calor específico, porque numa das videoaulas anteriores nós falamos do calor específico utilizando uma unidade de medida diferente do que o simulador está apresentando agora. Nós tínhamos visto que o calor específico da água ele é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E o simulador mostra algo diferente. O que o simulador está fazendo? Ele tá demonstrando o calor específico da água também, só que ele converteu essa 1 caloria em 4,18. Na aula passada nós vimos que o último dígito aqui era 6, né? Vamos usar o que o simulador oferece ali, ele colocou o 0, tá? Uma pequena variação do valor que a gente tinha visto. Mas é bem próximo ainda, né? Então ele trocou o valor de 1 caloria pelo valor equivalente em joules, que é 4,180 no caso do simulador e 6 no que a gente viu lá passada. O que? Joules, né? 4,180 joules é o equivalente a 1 caloria. E também temos que converter as unidades de baixo aqui. 1 grama corresponde a 0,001 quilograma. Então já converti caloria em joule, grama em quilograma. Falta converter grau Celsius em Kelvin. Né? A gente sabe, a gente viu nas nossas aulas anteriores, que um grau Celsius é diferente de 1 Kelvin. Né? Então vamos relembrar aqui, ó, a escala em graus Celsius, a escala em Kelvin. A gente sabe que o zero na escala Celsius corresponde ao 273 na escala Kelvin. E vimos também que podemos então converter 1 grau Celsius, a gente sabe que ele equivale a 274 kelvins. Bom, então como já foi dito, 1 grau Celsius não é 1 Kelvin. 1 grau Celsius é 274 kelvins. Porém, a variação da temperatura na escala Celsius, olha só, desse lado, a variação está sendo de 0 para 1, ou seja, uma variação de 1 grau Celsius. Ela equivale, do outro lado, veja só, a variação da temperatura na escala Kelvin, ela está sendo igual, continuar aqui embaixo, se você fizer 274 menos 273, você vai descobrir que ela é igual a 1 Kelvin. Ou seja, a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. Então, 1 grau Celsius é diferente de 1 Kelvin. Mas a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Por isso, eu posso substituir ali em cima esse símbolo do grau Celsius, né, pelo símbolo do Kelvin sem problemas, porque aqui, no calor específico, a gente está se preocupando com variação de temperatura. Então, o calor específico da água precisa de 1 caloria para variar 1 grama, para fazer 1 grama
dessa água variar em 1 grau Celsius. Então, é uma variação de 1 grau Celsius. Aqui embaixo eu posso escrever a variação em kelvins. Então, finalmente eu posso escrever que o calor específico da água, se você dividir 4,180 por 0,001, você pode finalmente escrever que o calor específico da água é igual a 4.180 joules por quilograma Kelvin. Então, essa é outra forma de representar o calor específico da água, tá? Equivalente à unidade de medida que nós tínhamos visto numa videoaula anterior. Então, o calor específico da água pode ser representado por uma caloria por grama grau Celsius ou 4.180 joules por quilograma Kelvin. Voltando ao nosso exercício agora. Feitas essas observações, já tenho o valor do calor, 352,8, já tenho a massa, que é 1 kg, já tenho o calor específico, 4.180 joules por quilograma Kelvin, e falta só determinar a variação da temperatura. Eu vou passar esse produto da massa vezes o calor específico para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Então, eu vou poder escrever que a variação da temperatura sofrida pela água no reservatório é igual o calor produzido lá dentro, dividido pelo produto dessa massa de água pelo seu calor específico. Finalmente, teremos então que, vamos substituir os valores. Calor 352,8 joules dividido pela massa, que é de 1 kg, 1 kg, vezes o calor específico, que é igual a 4.180 joules por quilograma Kelvin, né? Então, esse joule dividido por esse joule, some a unidade de medida joule. Esse quilograma dividido por esse quilograma, some a unidade de medida quilograma. Vai nos restar apenas a unidade de medida de temperatura, já que nós estamos calculando, né, variação de temperatura, é isso que nos interessa. Se você dividir 352,8 por 4.180, você vai descobrir que a variação da temperatura sofrida por aquele 1 kg de água vai ser igual a aproximadamente, né, 0,08 kelvins, né, foi o que nós utilizamos, que é a mesma coisa, né, já que estamos falando de variação e não de valores absolutos de temperatura, é igual a uma variação de 0,08 grau Celsius. Então, essa é a variação de temperatura. Só que ele perguntou qual é a temperatura final da água, né? Então, só falta fazer o seguinte. Sabemos que a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, já que eu estou interessado na temperatura final, eu tenho que passar a temperatura inicial, que está subtraindo desse lado da igualdade, somando para o outro. Então, vai ser a variação da temperatura mais a temperatura inicial. Então, a temperatura final da água no reservatório, a variação sofrida foi de 0,08 graus Celsius, mais a temperatura inicial, que era de 14,50 graus Celsius. Finalmente, temperatura final terá que ser igual a 14,58 graus Celsius. É isso o que a gente espera de variação do termômetro quando aqueles dois maçores sofrem uma queda de 6 metros. Voltamos agora então para a animação, para a gente poder verificar se os valores que nós calculamos conferem com o que a animação fornece.
Em primeiro lugar, eu vou permitir que o simulador mostre os cálculos que ele realiza. Então, observem nessa janelinha que abriu aqui, que, de fato, considerando um volume daquele reservatório igual a 1 decímetro cúbico e a densidade da água, né, sendo igual a 1 kg por litro, a massa daquele volume de água, então, é igual a 1 kg, como nós utilizamos nos nossos cálculos. Percebam ainda que ele já multiplica a energia, a massa por 2, já que são dois massores, né, cada um de 3 kg, para fazer o cálculo da energia potencial gravitacional, onde no lugar da letra U que nós usamos, ele utiliza E índice P, né, energia potencial, no caso gravitacional. Por enquanto, o objeto não sofreu nenhuma queda, a altura é zero, né, a altura de queda é zero, ele indica uma energia potencial gravitacional igual a zero. Mas depois que o objeto começar a cair, esses valores vão mudando. Depois que nós tivermos o valor da energia potencial gravitacional, ele vai substituir aqui, né? Ele vai fazer a mesma consideração que nós fizemos, ou seja, que a energia potencial ela é convertida em trabalho mecânico e o trabalho mecânico é convertido em calor. E aí ele vai pegar esse valor e dividir pelo produto do calor específico e da massa da água. Isso vai nos dar a variação de temperatura. Então, é da mesma forma que nós calculamos. Eu vou apertar o botão verde para que a animação mostre os valores de variação da energia potencial e da temperatura sofrida pela água dentro do reservatório. Então, observem aí que à medida que a altura de queda aumenta, a energia potencial é cada vez maior, consequentemente, a variação da temperatura também por causa do calor produzido dentro do reservatório. Então ele vai parar quando toda a corda estiver esticada, então ela tem 1,5 m de comprimento, e como nós tínhamos visto antes, para uma altura de queda de 1,5 m, a variação na temperatura é de 0,021, né, graus Celsius, fazendo com que a temperatura final atinja o valor de 14,52 graus Celsius. Para quedas de alturas maiores, a gente rebobina, né, a gente enrola de volta o cordão. Então, eu apertei esse botão azul, ele traz os maçores de volta para as suas posições iniciais. Se eu apertar o verde novamente, percebam que ele vai acrescentar a altura de queda ao valor que tinha antes, né? Ele não voltou no zero, ele partiu de 1,5 m. Então, agora os objetos, né, os maçores vão cair mais 1,5 m até atingir a altura de 3 metros de queda. E percebam que com 3 metros de queda, está chegando ao fim, mais 3 metros de queda, a variação da temperatura foi de 0,042 graus Celsius, fazendo com que a temperatura inicial da água, que era de 14,50 graus Celsius, passe a ser igual a 14,54 graus Celsius. Mas essa ainda não é a altura de queda que nós calculamos. Vamos rebobinar mais uma vez. Vamos trazer os maçores para suas posições de origem e vamos permitir que a força da gravidade faça os dois maçores descerem mais 1,5 m. Então os cálculos vão sendo refeitos novamente de energia potencial, de calor transferido para a água, né, produzido dentro do reservatório, e a variação de temperatura vai acompanhando. Vai até 4,5 metros. Ok, está chegando. 4,5, ok. E aí, para uma queda de 4,5 metros, a temperatura final atingida é de 14,56 graus Celsius. E agora, vamos rebobinar pela última vez, porque se acrescentarmos mais 1,5 m de queda, atingiremos os 6 metros que nós calculamos. Então, para encerrar, ele vai partir dos 4,5 metros, os dois maçores vão cair, então, mais 1,5 m cada um.
E agora, né, para os 6 metros de queda calculados, nós tivemos ali uma variação na temperatura da água dentro do reservatório igual a 0,084 graus Celsius, o que fez com que aquela temperatura inicial de 14,50 graus Celsius passasse a atingir no fim um valor de 14,58 graus Celsius.